Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar sobre a destruição do Império Azteca. Nós vimos nas aulas passadas que os espanhóis chegaram na região da América já no finalzinho do século XV. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles se depararam com um continente enorme e habitado por povos que viviam nessa região. Quando os espanhóis chegaram ao Caribe e tiveram contato com os povos taínos, eles acabaram descobrindo que na região do continente, ali ao meio do continente, onde se localiza hoje a atual cidade do México, existia um povo muito poderoso, um império famoso chamado Império Azteca. E eles decidiram chegar nessa região e descobrir que riqueza esse povo tinha. O povo azteca era um povo muito organizado e tinha cidades importantes que organizavam as questões políticas do império. A importante cidade que a gente destaca aqui é a cidade de Tenochtitlan, que era justamente a capital do Império Azteca. Essa cidade é uma cidade fantástica porque ela era uma cidade grande, com uma população muito grande, mais de 2.000 habitantes viviam ali na região de Tenochtitlan. Claro que hoje existem cidades muito maiores, mas a gente está falando de um período em que não existia tanto crescimento urbano assim no mundo, né? Não existia tantas cidades desse tamanho. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Tenochtitlan era maior que cidades que existiam na Europa. E quando os espanhóis chegaram, eles ficaram fascinados, porque a cidade era muito organizada, muito limpa, bem estruturada, e as pessoas viviam de forma ordenada. Coisas que era comum apenas se ver em civilizações como as da Europa, né? E isso chamou muito a atenção dos colonizadores. É importante a gente perceber também que quando os colonizadores chegaram nessas regiões, eles perceberam que os nativos eles tratavam o ouro e a prata com um valor totalmente diferente àqueles que os europeus davam a esse tipo de metal. Estes povos utilizavam o ouro e a prata apenas como decoração. Era comum ver o ouro empregado em artigos de decoração de um palácio, ou até simplesmente como um adorno de decoração nas vestes das pessoas, né? Quando os espanhóis chegaram lá no Império Azteca, o líder que conduziu o grupo de colonizadores foi Hernán Cortés. Hernán Cortés, para tentar se aproximar e conquistar a confiança dos nativos e estabelecer uma aliança entre os espanhóis e estes povos, ele acabou se aproximando de uma jovem indígena chamada de Malinche. Essa jovem acabou ajudando Hernán Cortés a interpretar a linguagem do povo azteca e assim conseguir uma forma melhor de se comunicar. Aproveitando-se disso também, Hernán Cortés acabou pedindo aquela jovem em casamento e ela foi dada a ele como esposa. Aproveitando-se da confiança daquela jovem e dos líderes do Império Azteca, Hernán Cortés descobriu onde ficavam as reservas de ouro e metais preciosos. E com isso, Hernán Cortés acabou tendo acesso a toda aquela riqueza que os povos astecas tinham. A partir daí, a cidade de Tenochtitlan virou um terror, porque começou-se grandes invasões e tentativas de tomada da cidade de Tenochtitlan pelos espanhóis. A gente destaca aqui que os espanhóis, quando chegaram na América, eles perceberam que existia muita rivalidade entre os povos indígenas que viviam ali. Então, alguns povos eram rivais de outros, e aí os espanhóis começaram a fazer alianças com alguns desses povos, principalmente com aqueles povos que eram rivais dos astecas. E aí, por conta dessas alianças, se tornou mais fácil para os espanhóis conquistar alguns territórios e dominar a cidade de Tenochtitlan. É claro que essa tentativa de conquistar essa cidade não foi tão fácil, porque os astecas eram muito organizados e eles tinham um exército também poderoso, mas em 1521 a cidade de Tenochtitlan foi dominada pelos espanhóis. E aí eu chamo a atenção de vocês para perceberem o seguinte: o domínio dos espanhóis sobre o Império Azteca não representou a conquista apenas dos espanhóis nesse território, mas sim dos espanhóis e de vários outros grupos indígenas que apoiavam os espanhóis nesse momento. Só que essa conquista e dominação dos espanhóis sobre os astecas também representou mais na frente a derrota desses outros povos que haviam apoiado os espanhóis. Você já parou para refletir quantas vidas foram perdidas nesses ataques dos espanhóis aos nativos? Já parou para pensar quanta cultura se perdeu, quanta história, quantos costumes curiosos diferentes dos nossos esses povos tinham e a gente não tem como saber? Pois é, infelizmente toda essa perda aconteceu. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a destruição do Império Azteca.
Existem muito mais informações sobre isso, basta apenas pesquisar e descobrir mais curiosidades sobre o Império Azteca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.